Fala galera, bem-vindos a mais um podcast. No podcast de hoje a gente vai bater um papo muito legal. Eu já me interessei muito, né? A Fabi até falou assim: calma, segura. Já batendo um papo com a nossa convidada. Ela falou: não conta isso, conta lá dentro do podcast. Ela que é jornalista, apresentadora, palestrante e por 3 vezes já palestrou no TEDx Speaker. Por eu também é uma maravilha, né? Poder dividir, mas ela vai falar disso. Autora do best-seller Dá um Tempo, que tá aqui na minha mão, maravilhosa também essa edição, com a apresentação do queridíssimo, grande amigo professor Mário Sérgio Cortella. Opa. Cortella, um fofo, maravilhoso ele, especialista em gerenciamento de estresse. Quando ele vier aqui, você vai falar pra ele que ele é um fofo? Fala todo dia pra ele. E pesquisadora da síndrome de burnout, criadora do movimento Produtividade Sustentável. Então, senhoras e senhores, uma salva de palmas para nossa querida Isabela Camargo. Uma salva de palmas, Isabela Camargo! Obrigada, Você gosta da nossa Caio. energia aqui do podcast? Maravilhoso. Aliás, é um dos podcasts mais completos que a gente tem. Obrigado. Não só por ter um casal, iluminação, a equipe, estava comentando inclusive com o Caico, a Larissa, por exemplo, que estava falando comigo antes, foi muito bacana, porque o podcast ele começa antes. Exato. Você já chega na energia dele com tudo que acontece antes, né? Exato. Primeiro, obrigado pela gente bater um papo tão legal. Mas é ótimo. E a gente estava conversando um pouco, porque a Isabela falou assim, cara, tem uns pontos aqui para vocês de vendas que vão ser muito legais também, então a gente vai navegar. Mas eu quero, já que a gente está com o teu livro aqui na mão, e você falou uma coisa aqui atrás, antes de ligar, que meu livro começou antes mesmo da grande virada de chave. Da grande virada de chave. Então, conta um pouquinho da tua história para a turma, até a chegada desse livro, e para a gente começar a pegar, a esquentar os motores. Muito bem. Eu sou paranaense, saí do Paraná com 16 anos, chego em São Paulo para trabalhar como bailarina do SBT. Que legal. Ali começou a minha jornada na comunicação. Tá. Então, não foi nada sonho, não foi nada, eu sempre quis trabalhar com comunicação, não. Uma vez trabalhando no SBT como bailarina, eu comecei a me interessar pelas notícias e aí eu cheguei no jornalismo. Quando eu chego no jornalismo, eu passo pela Band, chego na Globo. Quando eu estou na Globo, em 2017, muitas pessoas me diziam assim: Isabela, tá acontecendo uma coisa errada com o tempo. Eu fazia previsão do tempo na época, né? Então, você fazia a previsão do tempo? Fazia também. Fazia reportagem, fazia apresentação e a apresentação da previsão do tempo. E muitas pessoas me perguntavam, tá acontecendo alguma coisa com o tempo? Tá passando mais rápido. Não é possível. Você sente que o tempo tá passando mais rápido, Caio? Em alguns momentos sim, e outros não, mas sim, tem essa percepção, sim. E você, sim. Fá? Com certeza. Ao mesmo tempo tem momentos que se arrastam, não é? Uhum. Exato. Foi isso que me encafifou lá em 2017. E aí eu falei, vou buscar essas respostas. Então, em 2017, eu fui atrás de astrônomos, físicos, cosmólogos para entender, tem alguma coisa de errada com a rotação da Terra? Esse teu faro jornalístico, assim, te levou... Porque era muita gente falando que o tempo estava passando mais rápido. Fui atrás dessas respostas. Quando eu converso com toda essa galera super catedrática, eu falei, bom, então se não está acontecendo nada com a rotação da Terra, deve estar acontecendo com a gente. Aí eu vou para uma outra galera. Aí eu vou Cortella, Karnal, Monja Cohen, vários médicos, vários especialistas para entender, então, por que nós estamos passando mais rápido pelo tempo? Aí vem uma jornada de tecnologia. A perspectiva é diferente, né? Totalmente diferente. Então, aí eu começo a estudar a evolução dos transportes, da comunicação, com a tecnologia, que faz a gente hoje, senhoras e senhores, fazer mais coisa dentro do mesmo tempo. Isso foi lá em 2017, 2018. Eu tenho o diagnóstico da síndrome de burnout. Eu estava fazendo a previsão do tempo, falando lá das capitais, norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. Quando chegou no sul, eu travei na capital do meu estado. Não é que eu esqueci a capital de um estado que eu não conheço. Deu branco, né? Eu esqueci o nome da capital do meu estado. E aí algumas pessoas sempre brincam, mas é normal a gente esquecer algumas coisas, né? Existe uma grande diferença entre você esquecer a chave de casa e onde você mora. Uhum. Tá? Então eu posso falar mais sobre isso, inclusive. Naquele momento em que eu travei, eu estava ao vivo. Por dentro eu estava totalmente colapsada. Com falta de ar, tontura, visão turva, taquicardia. Eu me restabeleci, terminei o expediente, aí eu fui ao médico. Quando eu chego lá, eu recebo o diagnóstico da síndrome de burnout. Como eu cheguei lá sob risco de convulsão, eu falei, doutor, é impossível eu estar com o burnout, eu amo o que eu faço. E aí ele disse, por isso mesmo.
pessoas que amam o que fazem, tem muito mais chance de ter o burnout do que as pessoas que não amam. Se você, Caio, vai pedir alguma coisa na sua empresa para quem faz ou quem não faz? Para quem faz. Para quem faz. Exato. Fabi, você Com quando alguém te pede algo, você por ser uma pessoa responsável, comprometida, é difícil dizer não, não é? Sim. Para fazer uma coisa que você gosta de fazer e Uhum. ok, né? Uhum. E aí, naquele momento, eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout. Aí começa uma outra jornada na minha vida. Então, muitas pessoas acabam me perguntando se esse livro é sobre burnout. Não. O livro é sobre as percepções do tempo. Em que momentos que ele passa mais rápido, que a gente sente, né? Em que momentos que ele não passa mais rápido e tudo que está envolvido com o tempo. Parece que é uma coisa filosófica, distante, mas não. O tempo inteiro a gente está lidando com o tempo. Sim. E se você não tiver consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer com o seu tempo, vão acontecer várias coisas na sua saúde, nos relacionamentos. Então, podemos partir daqui. É muito legal, porque começou né, a história começou num ponto muito marcante que te deu essa inquietação para ir buscar mais sobre o assunto, né? O que você descobriu? Quero saber. Em que aspecto, Fabi? Essa questão do tempo. Então, vamos lá. Primeiro que o tempo não está passando mais rápido. Na média, nós temos 24 horas por dia e, na média, 365 dias por ano. Uhum. A história dos relógios é muito interessante. Nós já tivemos anos com 480 dias. Porque o calendário ele foi passando por várias mãos. Uhum. Então, eram reis, eram imperadores, eram papas, eram padres, que aí cada um com o seu interesse ia ajustando. Sim. Aí, o imperador Juliano, vai Júlio, o outro... Então, a história do calendário ela é muito interessante, a história dos relógios também. Foram muitos séculos para a gente ter o relógio como a gente tem hoje, com ponteiros de horas, minutos e segundos. Mas você fala, Isabela, que papo chato, o que isso significa? Que quanto mais precisão do tempo, mais pressão a gente vive. Então, quanto mais oprimido eu fico pelos compromissos da minha agenda, mais pressão eu vivo. Então, nós viemos de um período em que o relógio de sol, cara, nublado então não tinha tempo para nada, né? Todo mundo faltava no compromisso, porque, entende? Nós viemos de um período em que a marcação do tempo da natureza era pelo sol. E depois várias evoluções. Até chegar hoje nos relógios atômicos, que são os mais modernos e que não saem do eixo. O que eu descobri, Fabi? Que a nossa percepção muda de acordo com o que a gente faz, com o que nós sentimos, com o que nós pensamos. Então, o tempo de algo legal passa muito mais rápido do que o tempo de algo chato. Quem não sente que o tempo está passando rápido, está numa fila. Eu entrevisto um rapaz, inclusive, que ficou anos na fila do Encore esperando um coração. Então, tem gente que espera algo parado. Você entrevistou pessoas para ter essa 150. 150 para ter pessoas. esse estudo sobre percepção de tempo. Sim, para poder justamente dizer, Muito interessante. nem todo mundo está sentindo que o tempo passa rápido. Se você sente que o tempo passa rápido, a boa notícia é que você está em movimento. Quem não sente que o tempo está passando rápido está em alguma fila. Então, a fila do Encore, né? Como eu entrevisto uma pessoa que ficou mais de 4 anos esperando um coração. A fila do banco. Demora. E a fila do banheiro? 1 minuto fora do banheiro é diferente de 1 minuto dentro do banheiro, não é? Então, são essas percepções. Aí você vai falar, tá, mas o que isso significa para os negócios? Tudo. Quanto mais consciência você tem que o tempo não está contra você, e que você é responsável pelas escolhas do que você vai fazer, a coisa muda de figura. A gente pode se aprofundar um pouquinho mais nisso. Você sabe uma coisa que eu falo? Muito interessante. Olha que é um link. Faz uns 5 anos eu fiz uma palestra, acho que em Goiânia, e eu elenquei alguns tópicos, e eu falei justamente disso, que as pessoas precisam trocar a ampulheta pelo relógio. Porque as pessoas colocam o tempo delas de vida dentro de uma ampulheta. Acabou o negocinho? Acabou. Parece que não tem mais tempo, que eu não vou conseguir fazer mais nada. E trocar por um relógio que ele simplesmente não para. A hora que ele voltar a hora central, ele vai continuar rodando, Sim. ele vai continuar rodando, né? Se a gente usar uma expressão assim fácil para todo mundo entender, visualizem a Avenida Paulista. Tá? Mesmo para quem está assistindo de outro estado, né? Imagina uma avenida, então, bem longa, assim, na horizontal. Tá. O
O que significa correr, o tempo correr ou o tempo passar no tempo certo? Você pode atravessar a Paulista andando. Você pode atravessar a Paulista numa bicicleta ou na garupa de uma moto a 100 km por hora. Então, do nascimento à morte, existe uma avenida, uma jornada chamada vida. Tem momentos que você precisa estar na garupa de uma moto a 100 km por hora. Mas tem momentos que você precisa andar. E o que pode provocar o burnout ou outros problemas de saúde ou nos relacionamentos é querer andar o tempo inteiro na garupa a 100 km por hora e não parar para abastecer, e não se recuperar, e não tomar fôlego. Então, veja que curioso. Eu comecei a pesquisar as percepções do tempo, estudei as doenças do tempo, depressão, ansiedade e estresse. Depois disso, eu vivo uma experiência. É como se Deus me falasse assim, agora você pode falar sobre esse assunto. Sim. Sabe? Muitas pessoas me perguntam, como é que você se sente, né, tendo burnout no meio da escrita desse livro? Falo, foi um presente que Deus me deu, porque agora eu posso falar sobre o assunto e ninguém pode questionar que quando você negligencia o seu tempo em detrimento de outras coisas por muito tempo, vai dar ruim. Sim. E quando você está com metas para bater, quando você está com objetivos, né, especialmente para o pessoal de vendas, dá a impressão que a ampulheta acabou. Exato. Não! Se você não respeitar o seu tempo de recuperação, o seu tempo de descanso, pode ser que você não atinja aquilo que você quer. E não é por falta de técnica, de competência, não é por falta de pausa. Então, a coisa mais ousada que eu posso dizer hoje, para todos vocês que estão nos assistindo com muito carinho, é: faça uma pausa voluntária para evitar uma pausa involuntária. Caio e Fabi, quantas pessoas eu ouço dizendo assim, não vou dormir em dólar. Não, quando eu morrer eu durmo. Né? O que você faz enquanto eles dormem? Quanto tempo da vida a gente passa dormindo, que você falava comigo? 2/3 da vida? Eu falei, gente, 1/3. maravilhoso. 1/3 da vida passa dormindo. Eu falei, maravilhoso. Melhor forma de passar a vida. Adoro. Eu falo isso pra turma, foi um dos grandes aprendizados. É mesmo? Assim, nos últimos 5 anos, nem 5, nos últimos... Quando eu comecei a minha jornada pro Ironman, fazer a prova de longa distância, eu lembro que na minha primeira semana, um atleta profissional que me passava sempre os treinos, ele vê, né? Ele passava os treinos, via no meu aplicativo, meu aplicativo sincronizado com o meu relógio marcava o meu dia inteiro, dormia até de relógio, durmo, né, de relógio. E aí, logo no terceiro dia, eu abri o aplicativo e aí não tinha treino. Eu liguei pra ele e falei assim, cara, e o treino de hoje? Não, hoje você não vai treinar. Eu falei, por quê? Porque você não sabe dormir. Descanso faz parte do treinamento. Total. Nunca mais esqueci. Sabe quem falou isso pra mim, que tá no livro? Gustavo Borges. Outro atleta de ponta, né? Atleta é foda, né? Eles atleta sabem de disso, alta né? performance. Eles sabem disso, né? No livro eu tenho vários capítulos, aliás, tem 2 que, se der tempo, eu quero falar especialmente para a audiência de vocês, mas um que é o tempo no esporte, quando eu fui conversar com o Gustavo para saber assim, Gustavo, vem cá. O que um atleta de alta performance precisa fazer para ganhar a medalha olímpica? Porque a técnica todo mundo tem. Treinar, todo mundo treinou. Aí ele falou assim, Isa, a gente treina umas 16 horas por dia. Eu, caramba, mas como assim 16 horas por dia? E o tempo de descanso? Não. Atleta de alta performance inclui o tempo de descanso no tempo de treino oficial. Falei, sério? Então, o que eu posso dizer para vocês, profissionais de alta performance? Se vocês não incluírem na agenda de vocês tempo de sono, se você dormir com o que sobra, é igual cartão de crédito, tá? Que você não paga a fatura. Os juros vêm assim avassalador. A fatura vai chegar. Exato. E vai chegar em 2 formas. Ou em problemas de saúde ou nos relacionamentos. Sim. Por isso que hoje eu criei o movimento da produtividade sustentável. Como é que você vai alcançar seus objetivos? Sim. Não importa quais sejam, mas sem perdas pelo caminho. Exato. Quando você pensa na jornada, a gente esquece da complexidade de cada profissão. Né? Ou de que eu vou ter que vender certos produtos e tal. E nessa complexidade existem variáveis que vão produzindo estresse positivo ou estresse negativo. Se eu não tenho essa consciência, pode ser que eu pare no meio do caminho. Sim. Por falta de combustível. Exato. Sabe? O excesso de confiança é tão ruim quanto a falta de confiança. O problema é quando a gente acha que eu passei por isso. Quando a gente acha que a gente é indestrutível. Total. Né? Principalmente o jovem, 20 e poucos né? anos, não acontece nada. Né? Você acha que você é indestrutível, então você fala 1 hora mais de sono e 1 hora menos de produtividade, né? Aquelas coisas assim. O problema é quando você acredita nisso, cara.
Então, Então terrores. você sabe o que eu gosto de pedir pra quem me acompanha? Se você tiver uma caneca da Mulher Maravilha, tem caneca da Mulher Maravilha, Fabi? Não tem. Não? Eu tenho do Super-Homem. Tem. Maravilhosa. Sério? Sério. Você que tem uma caneca da Mulher Maravilha, uma camiseta do Super-Homem, eu vou sugerir uma coisa, com muito carinho. Joga fora. Ai, amor. Simples assim. Antes eu até falava doa, né, pra alguém que você não Sim. gosta, mas não, Mas né? não passa isso à Não, frente, não, né? Não, sabe por quê? Porque essas imagens ajudam a alimentar uma ilusão de que nada vai te acontecer. Semana passada eu estava dando uma palestra para 500 alunos da PUC de Campinas. Uhum. E aí eu levei para eles uma frase que eu vi de um médico que estava na residência, ou seja, ele tinha 20 e poucos anos, e ele falou, quando eu achei que eu era imortal... Quando eu achei que eu era um semideus, eu infartei. E o que acontece é que quando nós temos 20 e poucos anos, você pode dormir menos do que o seu corpo precisa, você pode comer mais comidas calóricas do que você deveria, que o seu metabolismo vai responder de uma maneira. Só que aí, conforme o tempo passa, Fabi, o nosso metabolismo vai mudando, as nossas necessidades vão mudando. E aí eu recomendo algo que está aqui no livro, que é a atualização de identidade. Vocês, quando se conheceram, vocês eram duas pessoas. Hoje vocês reconhecem o que já mudou na vida de vocês? Nossa, muita coisa. Alguma coisa assim que você lembra de que você gostava e hoje não gosta mais, ou que você comia e hoje você não come mais? Coisas, cheiro. Pelo contrário, comecei a gostar de coisas que eu não gostava. Não, estilo Ai, de que vida loucura. que fala. Estilo de vida, né? É. Hoje a gente Assim. valoriza um estilo de vida muito saudável, a gente Pronto. valoriza o descanso, valoriza o Exato. esporte, valoriza comer bem, Pronto. sabe? Se vocês encontrarem pessoas daquela época em que o estilo de vida era diferente, vai ter sintonia com essas pessoas? Não. E hoje, eu vejo muitas pessoas perdendo tempo, e aí eu me tornei especialista justamente nesse quesito, que perdem tempo precioso com coisas e pessoas que não fazem mais parte do estilo de vida atual e não perceberam. Exato. Então, a parada para a atualização de identidade é fundamental para o que você vai fazer a partir daqui com tempo para você. Não, primeira coisa, o tempo não está contra ninguém. O mundo não está contra nós. Os resultados que você vai ter vai depender das escolhas que você fizer, ponto. E isso tá em tudo. Quando você começa ali falando que eu sou jornalista, isso, aquilo, eu tenho dito assim, na teoria realmente eu sou jornalista. Na prática eu sou faxineira e costureira. Eu sou faxineira de ideias, crenças e movimentos que a pessoa ainda não se deu conta de que, nossa, é verdade, eu posso deixar isso para lá. E costureira de ideias novas e de conceitos novos que a gente precisa atualizar a nossa identidade. Sim. Então, tem uma parte do livro que eu gosto muito, que fala sobre os contratos de tempo. Você precisa definir os contratos de tempo, primeiro com você, depois com a sua família e depois com o seu trabalho. É nessa ordem, igual o nosso amigo Joel fala. Sim. Não inverta a ordem. E muitos de nós sobrevivemos com o que sobra. E isso parte da clareza da sua identidade. Porque a partir do momento que você sabe quem você é, Isso. isso fica muito mais claro pra você conseguir determinar por onde você vai percorrer, né? E para ter essa clareza, você tem que ter humildade, Fabi. Exato. Para reconhecer coisas que antes você gostava e hoje não mais, pessoas que já fizeram parte e hoje não mais, então obrigada. Humildade e coragem, né? Humildade é fundamental para você viver um tempo de qualidade. E não ficar achando que o tempo está contra você. Não tá. Sabe? Nós evoluímos como sociedade com muitas mudanças. As mudanças hoje são maiores por conta da internet. Elas são mais rápidas. Mas elas não são maiores. E eu encontrei pessoas 3 séculos antes de Cristo que já reclamavam da falta de tempo. Então não é uma coisa nova. Não tinha rede social, não tinha nada, né? Rapaz, não tinha nem relógio de ponteiro, né? Tô falando de relógio Essa é de minha sol. bisavó, que teve 21 filhos e reclamava que não tinha tempo pra nada. Essa tem Essa tem merece. razão, essa merece. Essa merece. 21 filhos. 21 filhos. E Não, todas com Z. 18 mulheres com a letra Z, consegue? E 18 3 nomes. com A, né? O seu avô, E 3 homens com A. Ó, lá, ó. Tipo, Zélia, Tudo que você imaginar na face da terra de Zíbia, Z. né? Zabiana. Zebra, Zalinha. Caramba. Isabela. Zaio mandou bem. Não, pensa. Zaio Isabela. mandou- Isabela podia ser. Zarissa. Eu quero bater em 2 capítulos aqui, o 3 e o 4. Primeiro porque eu achei até intrigante, assim,
O nome? o nome dos dois, né? Obviamente, o meu DNA de vendedor já pulsa assim, né? Quanto custa a sua hora? Você sabe quanto custa a sua hora? Eu sei. Sabe? Sei. Sabe? Eu sei. Ah! Fabi, você sabe quanto custa a sua hora? Depende do tipo da pergunta. Se for financeira é uma coisa, agora mais profundo, talvez eu nunca Mas parei pra sabia pensar que nisso. agora pensando nisso é verdade? Todo mundo fala quanto custa a tua hora, é impressionante vem como financeiro, vem é. uma cifra monetária na Exato. cabeça. Mas nós estamos falando disso. Legal. Mas a provocação, e antes de entrar nesse capítulo, hoje é a coisa, obviamente, eu com 36, já tem coisa que não vale mais, assim. Atualização de identidade. Atualização de identidade. Coisas que eu faria há 10 anos atrás. Porra, boa grana. E não que hoje não seria, mas aquela coisa Não. Sabe, às vezes qualquer outra coisa que você vai abrir mão, ou coisas que você não vai deixar passar. O Mion falou eu vi um vídeo ontem do Mion. Mion, querido, um grande amigo. Ele escreveu um livro estupendo chamado Pai de Menina. Sim. É muito maneiro esse livro. E ontem ele gravou um Reels, eu acho que era um Reels, eu vi, foi no Instagram. Dando atenção pros pais, quando a tua filha fala assim, papai, me bota pra dormir. E o pai fala assim, porra, agora não dá, pai, não tem tempo, eu já falei isso. Uhum. E ele falou assim, cara, hoje eu peço pra eu deitar com a minha filha pra ficar perto, o tempo passou, então assim, aproveita, então aquela coisa que, quanto custa a sua hora? Hoje, um Caio de 10 anos atrás, era aquele cálculo matemático. Hoje já não é mais um cálculo matemático que eu mensuro assim a minha hora. Sim. Eu ia falar assim, também outra, É outra impressionante, você pergunta tem que que a ficar gente mais tem velho que pra se fazer, fazer. né? É impressionante, né? Você tem que ficar mais velho pra valorizar isso. É que uma pergunta talvez seria assim, quanto custa a sua paz? E às vezes também não só a sua paz presente, mas a sua paz futura. Mas eu quero pela sua ótica, Então, porque eu sei quanto que custa a sua hora? Vamos lá. Apimente-nos. Custo de hora é diferente de valor de hora, Concordo. né? E muitas pessoas acabam entregando a própria vida e saúde sem saber a diferença de custo e valor. Então, o custo para eu trabalhar em certos lugares não compensa o valor que eu recebo. Uhum. Pegou? Uhum. Nós, você gostando ou não do que eu vou falar, tá? Nós trocamos o nosso tempo de vida por dinheiro. Sim. Ponto. Detalhe, nenhuma empresa te faz favor nenhum, tá? Você troca seu talento, seu trabalho, por um lugar. O empreendedor está colocando o seu talento, seu serviço a favor de algo para a sociedade. Então, a gente tem que partir deste conceito para que você se valorize e comece a pensar no valor da sua hora. Então, primeiro, ninguém está te fazendo valor nenhum, você está trocando suas horas de vida por remuneração. Se vai ser fixa, variável, comissão, etc. Tá? Então, você está trocando, é uma troca. Depois disso, você tem que calcular com o salário, com a remuneração que você recebeu naquele mês, você vai dividir o número de horas que você se dedicou pelo valor que você recebeu. Por exemplo, a minha hora custa R$150. Se eu passar na vitrine e ver esse fone, R$150, legal. É 1 hora da minha vida. É 1 hora de trabalho. O problema, e o que também interfere na percepção do tempo, é que muitas pessoas acabam trabalhando o mês inteiro, gastando de forma equivocada, porque não sabe o valor da sua hora, e aí o dinheiro acabou antes do mês. Isso também dá a percepção de que o tempo está passando mais rápido. É legal porque o que você falou, essa conta já seria um filtro pra tanta pessoa não fazer cagada. Total. Essa é a mesma conta que a gente faz quando vai comer um doce que não vale a pena. Isso não vale a pena Total. o quanto que eu gasto treinando. Eu e a Fabi tinha uma percepção que era, puta, não vale o cardio. Não esse. vale o cardio, a gente Eu sei fala. o quanto Esse não que eu vale vou o ter que cardio. correr pra tirar isso daí. Eu falo, o crime não compensa. Exato. Exato. Né? Agora tem crime que compensa. Então, gente, vamos lá, que é muito simples e por ser simples, ofende. Sim. Então vamos lá. Me dediquei X horas, recebi isto aqui por essas horas. Divido. Vai bruto por bruto. Se você quiser se aprofundar, você vai descontar, né? Quanto que você investiu? O que custou para você estar aqui? Combustível. Teve que contratar alguém para ficar com a sua filha? Tudo isso é no custo da hora. Então, às vezes, o valor não compensa o custo. Por isso que muitas mulheres, quando voltam da licença maternidade,
quando não são demitidas, optam por largar o trabalho, porque o custo de uma creche, ou de uma babá, ou de uma escolinha não compensa o valor que ela recebe. Perceberam? Exato. Pronto. Como o Joel diz, feedback maduro, conta de gente madura. Pronto. Fiz a conta. Se eu quiser passar na vitrine e comprar este fone por R$150 mil, eu vou ter que fazer conta. O quanto de trabalho eu vou ter que fazer? Quantas horas da minha vida eu vou dedicar para ter este fone? Vale a pena? Não vale. Você quer ver um outro exemplo bem simples? Não, eu achei espetacular, porque a troca ótica de dinheiro, que tudo no final, a É moeda pensar é o tempo. esforço, né? A moeda. Por isso que O quando esforço você do fala tempo. o tempo da sua paz, e tem uma outra frase também que o pessoal fala e que a interpretação é bem diferente. Ah, você quer ter razão? Como é que é a frase? Você tá Quer certo ser ou feliz ser ou ter feliz? razão? É. Se você quer ser feliz, você vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro muita coisa. Por mais que você tenha razão, você deixa pra lá. Porque é o seu tempo, no fundo, a sua energia. Uhum. Porque se tudo você quiser colocar sua opinião, quiser botar, né, a sua impressão em qualquer situação, você vai gastar tempo e energia. Por isso que aí, com o tempo, atualizando a identidade, Caio, você consegue dar o peso certo para cada Tem situação. um filme brilhante. Lari, coloca aí. É com Justin Timberlake. Maravilhoso. O valor da hora. Chama o valor da hora? Que todo mundo nasce com um negócio, assim, num relógio. Sim, sim. A De moeda tempo, é tempo. é tempo. E as pessoas mais pessoas são ricas, mais pagas. bem-sucedidas, elas têm muito tempo, assim. Eu tenho 2 trilhões Sim. de segundos, tenho 2 horas. trilhões de... Esse time é fantástico. E você pode trocar um com o outro, né? Você E pode as fazer pessoas- doação. Você pode fazer doação, e a pessoa, os ricos ficam guardando tempo. É uma loucura. Sim. É uma loucura, mas reflete a realidade, né? Do mesmo Totalmente. jeito que uma loucura reflete a realidade, como Totalmente. no final das contas tudo vai ser tempo. Sim. A moeda Sim. mais valiosa do... Você imagina que se você chegasse na vitrine, não, no mercado, tá lá na gôndola, né? Aí você tem vários tipos de macarrão. Aí você vai, esse macarrão custa 2 horas. Esse macarrão custa 5 horas. E aí? E na verdade é isso mesmo. Se você souber quanto custa a sua hora. Deixa eu dar um outro exemplo para quem ainda não entendeu aterrissar. Há alguns anos, eu tinha uma manicure muito fofa. E que a hora dela custava R$30. Uhum. Ou seja, para eu fazer a unha, que demorava 1 hora, ela cobrava R$30. Então, para ela, estava claríssimo que a hora dela custava R$30. Aí ela chegou para mim e falou assim, Isabela, tô na dúvida se eu faço um curso de sobrancelha. Falei, por quê, Vilma? Ah, porque eu vou ter que fazer um curso, aí eu vou ficar 2 fins de semana sem trabalhar. Eu falei, quanto custa 1 hora para fazer a sobrancelha? 70. Eu falei, opa, então você vai investir tempo para aumentar o valor da sua hora, que deixaria de ser 30 para R$70. Um outro caso maravilhoso, eu não sei se vocês conhecem a Renata França. Aham. Renata França Negócio de massagem, né? é Sim. maravilhosa. É bem famoso o estilo de massagem Nossa, dela. aliás, vale a pena vocês conversarem com ela. A Renata França, ela começou lá em Ilhéus, 1 hora assim de R$3, e a última vez que eu conversei com a Renata, a hora dela custava R$3.500. Então, você não precisa de mais tempo no seu dia, você precisa de mais valor na sua vida. Você precisa se valorizar para fazer um bom trabalho e, com isso, as pessoas te pagarem mais. Faz sentido o que eu falei? Muito. Total. Pronto. É muito legal. é Esse muito legal da essa manicure eu sempre uso porque, Chega todo mundo no mesmo lugar. né? E o capítulo 3, ele tem até uma... Você fica até curioso quando você lê o começo, assim, obrigado pela informação que você não me deu. Ah, rapaz. Você fala que o nosso amigo Joel gosta dessa parte aqui? O Joel me encontra e ele fala, obrigada pela informação que você não me deu. Eu, Por que marcou muito o meu groselinho? ai, vamos lá. Nós não temos respeito pelo tempo. Quando eu tô falando nós, tá, gente? No geral, nós não temos respeito Tá. pelo tempo das pessoas. Tá. Existem alugadores de tempo, ladrões de tempo, por isso que nós precisamos definir os contratos de tempo. Vamos lá. Quando vocês chegaram aqui na mesa, o que eu fiz? Eu já tinha perguntado antes para Larissa e para o Kaique, quanto tempo nós temos de podcast? Uhum. Essa pergunta
quando vocês se encontrarem, qualquer pessoa que vocês estiverem vendendo qualquer coisa, marcou um almoço com o Caio. Quanto tempo nós temos, Caio? Essa pergunta pode te abrir portas, essa pergunta ela pode gerar tantas oportunidades que é respeito ao tempo. Então, quanto tempo nós temos de podcast? O Kaique me disse, entre 1 hora e 1h30. Com esta informação, eu posso elaborar mais as respostas para que elas sejam mais curtas ou mais longas. Primeira coisa. O que acontece muitas vezes? Eu quero marcar uma reunião com o Caio, quero vender uma ideia para o Caio. Aí eu ralo meses para conseguir um bendito horário na sua agenda. Consegui 3 horas para gente gravar o podcast. Se eu não perguntar para sua secretária, para quem tiver envolvido, né, naquele horário, quanto tempo vou ter com o Caio? Você vai ter meia hora. Se eu não perguntar, como é que eu vou Você acaba com a sua apresentação. Ser assertiva ou criar um rapport, né, que alguns especialistas dizem, para criar conexões mais humanas, porque antes de você vender uma ideia, você está se colocando ali como outro ser humano que está querendo fazer negócios, mas não só o dinheiro está em jogo, é o tempo da pessoa, é o interesse dela. Faz sentido aqui? Muito. Calma. Então, vamos lá. Quanto tempo nós temos? Primeira coisa, isso serve para almoço, para reunião, para podcast, para qualquer coisa. Consulta de médico. Essa é batata. Você demora um tempão para marcar a consulta do médico. Se você tá lá na recepção, 10 mulheres. Mulherada vai entender, porque a gente tem que ir no médico mais vezes, né, do que os homens, inclusive. Novembro Azul, hein, tá aí. E Outubro Rosa. Então. Você tá lá na sala de espera. Tem 10 mulheres. Se você não confirmar com a secretária, quanto tempo eu tenho com o doutor? A próxima paciente é daqui meia hora. Não adianta eu chegar lá e ficar falando da série, de qualquer coisa que não seja importante para mim. Porque a hora que eu precisar falar sobre mim, eu não tenho mais tempo. Exato. Respeito ao tempo seu e das pessoas. Então, nós vivemos em um país em que a burocracia toma muito tempo. O Nelson Motta fala isso no livro. Quando ele morou muito tempo nos Estados Unidos, Nelson Motta é aquele crítico musical. Ah, tá. Ele morou muito tempo nos Estados Unidos e quando ele voltou ao Brasil, ele ficava pé da vida o quanto os serviços eram demorados. Ou seja, as pessoas não tinham consciência do valor do tempo. Percebe? E isso é muito cultural. Na Alemanha, os alemães são mais assertivos, né? Depois a gente pode até entrar na questão do dizer não e dizer sim. Não é nada pessoal. Percebe? Exatamente. E aqui nós temos uma cultura de mais morosidade nas coisas. Como se o seu tempo não valesse nada, né? Quantas vezes a gente vai em algum serviço e fala assim, cara, jura que não dá para simplificar? É o seu tempo. É o tempo daquela pessoa. Bom, então, primeira coisa. Sabe que é engraçado? Quando eu trabalhava no tradicional, minha chefe me explicou uma coisa muito... Ela falou trabalhava assim, onde? Não, como CLT, trabalhava na vida anterior. Tá. E minha chefe morou muito tempo nos Estados Unidos e ela queria me ensinar como lidar com os americanos. Porque eles mandavam um e-mail, oi, e sentava a lenha. Brau. E a gente brasileiro olhava assim, que falta de educação. A pessoa não olha, não dá um bom dia, não fala não sei o quê. E a gente leva pro pessoal... Não é nada pessoal. E não é nada pessoal. E ela falou assim, uma vez eu morando lá, uma vizinha, sei lá, mandou uma cesta pra ela, não sei o quê, não sei o quê. E ela se sentiu no dever de mandar um cartão de agradecimento. E ela tomou bronca. E ela falou assim, você não precisa mandar um cartão de agradecimento, você simplesmente só receba. A gente não tem essa necessidade do ir e vir o tempo inteiro, ir e vir o tempo inteiro. E obrigada e de nada, e bom dia e boa tarde, e bom dia de novo e boa tarde de novo, sabe assim? De muita praticidade, muita praticidade. É a mesma história da Paulista. Olha que interessante isso, essa ótica. Eu não tinha essa percepção quando eu comecei a minha jornada com vendas, né? Mas eu até ensino isso no Vence, os nossos alunos, porque é uma técnica de vendas absurda, mas eu percebi, depois de um tempo, que transcende a uma técnica de vendas, é uma técnica de respeito para com o outro. Pronto. Mas uma técnica que por exemplo, diversas vezes eu tinha uma reunião com um prospecto, eu queria te vender alguma coisa. A primeira coisa que eu ensino para os nossos alunos, eu sempre fiz, quando você tem com você, quanto tempo você tem? Por que eu perguntava isso? Você perguntava já? Sempre perguntei, mas era uma coisa totalmente orientada para vendas.
Não era que era assim, pode ser um pouco grosseiro, eu vou falar assim, não é nada de respeito agora, porque eu quero ser eficiente. Exato. Porque eu percebia o que acontecia. Quando eu fazia essa pergunta, às vezes, quando eu tava no ápice da apresentação, eu tinha uma coisa muito importante pra falar, ele já começava a olhar pro celular, desconectava, alguém já chamava Distraiu. ele. Ô, seu doutor, o cara fala assim, não, calma, que vem a melhor parte, vê essa parte aqui do meu produto, vê essa parte do meu serviço, ele já não tem mais tempo. E eu já vi que e a apresentação, existe o flow da apresentação. Exato. E você vê que se você desconectar, acabou. Porque em vendas todos os sentidos são percebidos. Ele já desconectou, ele já não tá ali com você já não consegue ter essa criação de rapport, ele já desconecta. Então, quantas vezes, assim, era aquela coisa, quando tava pra chegar a piada mais importante, ele já tinha que ir embora. Acabou o tempo. E aí eu perdi uma venda. Falei, puta, perdi a venda porque eu enrolei demais no começo. Por que eu fui falar do Palmeiras? Não era pra ter falado do Palmeiras, era pra ter começado tal. Cara, e eu nunca mais, depois desse dia, eu comecei uma reunião de vendas. Você pode assim, até falar do Palmeiras. Se você sabe o tempo que você 15 segundos! Se você sabe o tempo que você tem. Claro! Você quer falar do Palmeiras, amor? É isso? Quer falar do Palmeiras? Vai ser campeão! Você é palmeirense também? Eu também sou. Você tá de verde maravilhosa. Rapaz, outro dia eu tava lá dentro do Allianz, aliás. Entrei numa campanha de Outubro Rosa, foi muito emocionante. Que legal. Foi semana passada. É? A gente tava lá. Ah, eu gosto também. Então... Você entrou lá no campo? Tava no campo, de rosa. Olha que maravilhosa, mulherada maravilhosa. E a gente tava procurando influenciadoras, mulheres poderosas, palmeirenses pra entrar. Uai, me chama na próxima, vai ser o maior prazer. Alô, E eu vou mandar um beijo pro Palmeiras. meu amor lá do campo. Amor, tô aqui no campo. Não, eu fui, meu marido foi com a nossa bebê de 1 ano e 3 meses, ela andou pelo campo, falei, filha, mamãe demorou Palmeiras 40 de São Paulo, anos né? pra estar aqui. É, Palmeiras de São Paulo. 0-0, né? Nossa. Enfim. Mas vamos lá. Mas você viu, eu peguei uma técnica Sim. completamente orientada para vendas. Depois que eu vou descobrir, e com É. você falando, a turma já mata a charada, que, cara, não é só para vendas, não. É o respeito. É pra vida. E pra vida, mostra empatia, mostra a tua valorização pelo tempo. Porque quando você valoriza uma parada pra você, você mostra pro outro aquilo que pra você é importante. Pronto. Outra coisa. Quando eu chego e pergunto, quanto tempo nós temos? Não, tô tranquilo. Eu falei, não, você não tá tranquilo. Você tem um monte de coisa pra fazer que eu sei. Né? Então, quanto tempo? 30 minutos? Eu vou tentar 25. Quando você devolve tempo pra pessoa, você tá ganhando um ponto com ela. Que não existe valor que pague. Muito boa essa. Por exemplo, Muito boa, Isa. Fabi, quanto tempo nós temos? Quero te vender aqui um negocinho. Ah, Isa, eu vou ter 20 minutos pra você. 20 minutos que você ganhou de alguém que você tem muito interesse em compartilhar algo. Faz 15. Se essa pessoa te der mais 10 minutos, você ganhou o tempo dela. Isso aconteceu aqui no livro e eu falo sobre isso. Quando eu fui entrevistar a Fernanda Montenegro, por exemplo, eu demorei muito para conseguir um horário com ela, consegui, fui até o Rio de Janeiro e ela estava lá fazendo esteira na casa dela. Uma vista linda para a Lagoa de Freitas e tal. E aí o assessor dela já tinha me dito, Isabela, você vai ter 40 minutos. Então eu fui, vral. Não fiquei, ai, Fernanda, né? Aquelas coisas que a gente costuma fazer, né? Porque a gente gosta muito, mas eu sabia que eu tinha 40 minutos. Quando deu 40 minutos, eu já tinha a entrevista que eu precisava, tá inclusive aqui no livro. Tá. Aí o tempo foi passando, ela foi contando mais história, lá no relógio, ela falando, foi 1h30. Ela me deu tempo. Isso aconteceu com outras pessoas, que eu pedia, eu sempre confirmava, quanto tempo nós teremos? Ah, meia hora, 40 minutos. E aí, quando eu fazia menos, a pessoa me dava mais, opa, ponto positivo. Criei uma conexão e a pessoa me deu mais tempo. Fez sentido? Uhum. Ao mesmo tempo, por exemplo, a Cris Junqueira, presidente do Nubank, Sim. nós tínhamos combinado 30 minutos. Ela é ultra eficiente. Inclusive, esse foi o tema da nossa conversa. Em 24. Acabou. E depois a gente ficou falando de outras coisas. Você entende? Então, isso, primeira coisa, respeito com o tempo de quem você quer conversar, com o seu tempo. Isso, você vai começar a treinar isso. Não é de um dia para o outro que você começa a fazer tudo isso. Não, você vai treinar. A assertividade vai ser a sua melhor amiga se você quiser fazer as pazes com o tempo. Ah, mas o que vão pensar? Não sei, eu prefiro pensar na sua saúde, no seu tempo. Porque no fundo a gente está falando de administração de energia. É verdade. Ponto. Exatamente. Como você vai investir o seu tempo é como você vai investir a sua energia. Vamos lá, então ficou claro quanto tempo nós temos? Sim. Que ainda tem que responder a sua pergunta. É. Aí, nessas pesquisas... Eu fiquei muito curioso com uma coisa que você falou no começo do podcast, mas eu não vou perguntar agora, senão quebra seu lente de raciocínio. Mas não me deixa aquele negócio dos 16 horas. Ah, legal. Ah, tá bom. Legal. Aí, vamos lá. Você falou de uma pesquisa. Teve uma Obrigada pela informação que você não me deu.
eu conheci um consultor, Uhum. e isso é título de um livro. O nome dele é Norman Castelbaum. Uhum. Ele é contratado para condensar reuniões e conteúdos de 2 horas em 1 a 4. Então, é a Poderosíssimo isso. síntese, Sim. é a essência. Sem somebody love. E nessa entrevista com ele que eu me dei conta do obrigada pela informação que você não me deu, o quanto as pessoas nos alugam. Quando vocês chegaram aqui, então voltando, eu já tinha perguntado pro Kaique, já tinha perguntado pra Larissa quanto tempo nós teríamos. Eu fui direto ao ponto, até porque eu também tenho um compromisso. Eu sei que vocês têm um compromisso, então eu não vou ficar falando, nossa, por mais que eu tenha amado, né, o seu colar, o seu brinco, por mais que eu tenha vontade de falar sobre várias coisas, você tem que treinar muito a sua presença para entender como é que você vai começar esta conversa para não perder tempo precioso. Então, obrigada pela informação que você não me deu, não me venha com groselha. Eu falei isso pro Joel, né? Agora Não me venha com Agora você groselha. entendeu Agora tudo. faz todo o sentido. E Mas aí... Não, eu fiquei pensando assim, será que é algo que você deixa no ar pra pessoa poder Não, descobrir não me veio com sozinha? groselha. Não. Tipo, não me veio com groselhas. Vamos direto ao ponto. Se sobrar tempo, Aí não dá uma a groselhada. gente pode e tal, não Sim. sei o quê. Outro dia eu fui dar uma entrevista no LinkedIn e o Milton Beck, que é o presidente do LinkedIn Brasil, a gente ficou mais de 15 minutos conhecendo os andares do LinkedIn. Sabe quanto tempo foi de entrevista? 3 minutos. Então, o ajuste do tempo vai depender de muitos fatores. Se a pessoa ainda não está doutrinada essa questão do tempo, você precisa fazer a sua parte. E parar de achar que as pessoas estão coçando para ouvir áudios muito longos, para... Atenção, grupo de família, ouça de novo esse recado. Deixa eu contar uma coisa, você quer ouvir um podcast? Ouça o podcast. Não grave podcast, isso é treino. Sim, Com todo mundo. sim. O Caio mandava áudios de 1 minuto. Eu falei assim, não dá pra ouvir. Tá com chiado. 1 minuto pra Fabi é muito. Eu falo, grava um áudiozinho e tenta ser um pouquinho menorzinho. E aí ele chegava do meu lado, às vezes ele Assim, tava... 1 minuto só, amor. Ele chega assim pra mim, Fabi, vai dirigindo que eu preciso trabalhar. Aham. Aí tá bom. Aí Eu e eu meu marido também a gente faz isso. Aí eu vou dirigindo, aí ele começa a mandar áudio pra todo mundo. Eu falo, apaga o áudio. De novo. Edita. Apaga o áudio. E fica, então, fica, Caio, 15 segundos. Não, imagina, eu vamos, sou um cara tenta. muito Não. direto. E aí Eu nem você, mando amor, áudio, não, amor. você Eu nem melhorou mando. muito, você Eu tá nem mando áudio. incrível. Você tá Ai, que incrível, meu lindo. amor. Comecinho do WhatsApp, lembra aquele comecinho do Claro. áudio? Então deu uma animada, eu sou um cara que gosta de me relacionar. Hoje não, hoje Foi o poder de emojizinho síntese. resolve. Síntese. Sim, síntese. 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 Na verdade, você não está só poupando o tempo da pessoa, você está poupando o seu tempo. Sim. E aí agora outra dica. Quanto menos tempo você tem para falar, para se apresentar, pitch de venda, Uhum. mais você tem que treinar. Exatamente. Então, tem frase, inclusive, que eu agora não vou lembrar de quem que está aí no livro, que diz assim, ó, desculpe pela carta longa, tive pouco tempo para escrever. Tem até uma expressão que eu não sei também de quem é, mas deve ser desse Aham. mesmo cara aí. Ah. Que é, se você quer que eu fale, se você quer que eu fale durante 2 dias, estou pronto. Se quer que fale durante 15 minutos, me dê 2 dias para preparar. Exatamente. Perfeito. Quanto menos tempo você tem para falar, mais você tem que treinar. O TEDx é um baita exercício. É baita exercício, Porque você cara. tem que treinar muito tempo para chegar em 18 minutos. Sim. Mas não é 18 minutos falando qualquer coisa. Com começo, meio e fim. Então, obrigada pela informação que você não me deu. Uhum. Vai na essência do que você precisa. Se sobrou tempo, aí você vai para novela, para viagem, etc. E tal. Claro que tudo tem suas exceções. De novo, vou voltar para a história da Paulista. Tem hora que você anda, tem hora que você anda de bicicleta e tem hora que você tem que estar na garupa de uma moto a 100 km por hora. Uhum. Quem me vê fala assim, nossa, Isabela, não aprendeu nada, tá sempre correndo. Hoje eu sei o que é negociável e inegociável na minha vida. A atualização de identidade traz isso. Né? Então, hoje eu tenho uma bebê. Para que eu não busque ela na escola, tem que ser algo que... Primeiro, você tem que ter os critérios de exceção muito claros. Né? Para eu não buscar ela na escola, tem que ser algo que está muito alinhado à minha missão e tem que estar relacionado à remuneração financeira. Uhum. Porque senão eu tenho um custo para mandar alguém ir lá de táxi ou de Uber buscar. Então, é essa clareza que você tem para fazer essas trocas intertemporais. E quando você está sendo eficiente numa coisa, é para te sobrar Pra outras. para outras que verdadeiramente importam, Então, né? Eu faço essa leitura aí no livro, é tão bacana quando você começa a pensar assim, tá,
Antes, nós fazíamos um deslocamento Rio, São Paulo, com dias a cavalo. Aí depois mudou para carro, em avião, até o tempo dos voos foi diminuindo. Então a tecnologia associada à evolução da comunicação e dos transportes faz a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando você vai dar uma palestra em Belo Horizonte, volta, pega seu filho na escola, faz isso, faz aquilo, você fala, nossa, quanta coisa que eu fiz. Parece que faltou tempo. Não, não faltou. Mas você está cansado porque você despendeu muita energia nas mesmas 24 horas. Vai sair de férias e fica o dia inteiro sentado tomando a caipirinha. Nossa, o dia se arrasta. Porque, na verdade, você está fazendo apenas aquela atividade. Fez sentido o que eu estou trazendo aqui? Vamos lá, o que é alugador de tempo? Porque a gente tende a reclamar dos outros, mas às vezes nós estamos alugando. Outro dia, eu estava lá na Band e... Porque agora com o home office, a gente lembrou o quanto é bom o silêncio, o quanto é bom você ter o seu cantinho, né? Então vivemos a fase do, meu Deus, eu não quero trabalhar em casa, e depois eu quero trabalhar só em casa. Aí eu tava lá na Band e tive que participar de uma... Eu tava refazendo lá um roteiro na redação. Uma baia do lado da outra. Aí eu tô lá concentrada. Isabela, nossa, eu não acredito que você tá aqui. Eu assim, tudo bem? Claro. Onde eu tô querendo chegar com essa história? A pessoa tá lá. Aí entra alguém. Deixa eu te contar, Fabi, o último episódio de This Is Us. Aí você, que é uma brasileira, que está numa cultura que não prioriza a assertividade, você vai parar aquilo que você tava no fio da meada. Sabe quando você tava naquele flow de raciocínio? Sim. Aí a pessoa para e te aluga. Aí você olha assim com aquela cara. Por dentro você tá assim, cara, eu não podia parar agora, mas eu não vou falar que eu não vou ouvi-la para não ficar mal. Eu só não mato pra ela porque é crime. Aluga, certo? O que eu recomendo? Tô lá, tem que ter concentrada. Chega alguém, Isabela, eu preciso contar o último da novela, a Juma. Dica. Já que você parou o que você tá fazendo, cara, eu quero muito ouvir o que você tá falando, mas já. Eu tô terminando com o raciocínio, já a gente fala, tá? Elegante. Experimenta. Ah, Isabela, que coisa deselegante. Não. Respeito com o seu tempo, com o seu raciocínio. Essa experiência para mim foi chocante. Eu falei assim, gente, eu tinha esquecido como nós alugamos o tempo das pessoas sem se dar conta. Então assim, ai, você tá ocupada? A pessoa tá lá. Você tá ocupada? Não, tô aqui fazendo nada. Você sabe qual é o meu sonho? Eu tô procurando um patrocinador, inclusive. Sabe aquele negócio de churrascaria vermelho e verde? Sim. Por que aquilo pode ser usado na churrascaria e não pode ser usado em ambientes compartilhados? Maravilhoso. Tipo assim, agora não dá pra falar. Quarto de hotel, né? Quarto de hotel é clássico então, isso, né? Por que eu não posso trazer isso pro mundo corporativo? Vamos fazer? Ia ser muito maravilhoso. Vamos fazer? Porque isso é respeito. Aí a gente começa a mudar a cultura do trabalho e o tempo começa a ser algo em que nós vamos tratar com mais respeito. Então, alugadores de tempo é isso. Dá pra, num ambiente tanto profissional quanto familiar, você ter esses combinados, você ter esses artifícios, assim. Eu lembro da Bela, no começo da pandemia, que eu falava quando eu amarrava colocava alguma coisa, uma meia, alguma coisa, quando tem alguma coisinha assim, não tá para o papai tá trabalhando. Ela sabia que tinha alguma coisinha, opa. Meu filho não queria nem saber, era com coisa... Então, até hoje... Mas, legal essa ideia, cara. O subtítulo do livro é Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Então, você tem que criar os seus... mecanismos de defesa, né? Pronto, suas estratégias. Exato. Se você vai colocar uma meia, se você vai colocar uma panela... gente, uma panela aqui significa, né, que mamãe não pode falar. Tem que ser. Esse é o momento que o Mion, por exemplo, falou, né? Eu não tenho tempo. Então, existem momentos do seu dia que você vai ter que correr. Sim, tem momentos do meu dia que eu corro muito. Mas chega um determinado momento, Caio, acabou. Eu viro uma onça, se mexem no meu tempo de sono. Meu marido, então... eu te entendo. Vamos assistir mais um capítulozinho? E aí já tá chegando perto das 10 horas. Eu só olho e falo assim, Thiago, são 10 horas. Não preciso mais te explicar que 10 horas você tá dormindo. Entende? Sim. Você tem que ficar negociando o tempo inteiro. Gostei. O tempo da sua vida. Então, primeiro, alugadores de tempo. Não reclame dos alugadores sem parar para pensar se você também não está alugando o tempo de alguém. Obviamente não fiz pesquisa, mas pela percepção, uma pessoa que reclama dos alugadores, com certeza é uma pessoa que aluga também. Porque você tem essa pessoa que valoriza o tempo, é muito respeitosa com o do outro. Outros, Então, para você que tá incomodado com que as pessoas te alugam também, cuidado também, cara.
Obrigada pela informação que você não me deu. Outro dia eu tava na aula de Pilates, aí minha professora, Isabela, você não sabe tal pessoa? Eu falei, não, Ali, nem quero saber. Você sabe que tem chama o filtro de Sócrates, já ouviram falar? Que são as 3 leis de Sócrates. Que isso ajuda a gente a ter comunicações mais efetivas e saber o que a gente leva e o que a gente traz. Opa. Então são coisas que você pergunta assim, o que eu vou falar é verdade? E eu tenho certeza sobre isso. Perfeito. Ah, não vi, não ouvi, ouvi falar. Você não tem que falar. O que você vai falar, de fato, ajuda a vida de alguém? E aí tem bondade, que mais? E tem tinha mais Você uma. gostaria que o que você falasse agora fosse falado sobre você? Ou seria, é só quando passa nos 3 filtros. Passou É só nos quando 3 filtros, Sócrates. você leva. isso é verdade. É verdade, bondade e... São 6 filtros. Mais né? alguma coisa que eu esqueci. Primeira coisa, alugadores de tempo. Segunda coisa, ladrões de tempo. Eu ouço um monte de gente. Porque a internet é que rouba o nosso tempo. O que é isso aqui? Dedo. Quem controla esse dedo? Nossa. Quem fica assim? A gente. Antes, inclusive eu coloco isso no livro que me chamou muita atenção quando eu comecei a escrever. Várias pessoas diziam que a televisão roubava tempo. Não, porque a TV rouba o nosso tempo. Ela liga sozinha, né? Hoje falam que a internet roubou o nosso tempo. Não, ninguém rouba nada de você se você não quiser. Então, o autocontrole neste dedinho é fundamental para você poupar a sua energia, poupar a sua saúde mental com conteúdos que não servem mais. Quando eu falo sobre que eu sou faxineira, a turma me ama, né? Então, primeiro, grupos de WhatsApp. Me incluíram nesse grupo. Tá trazendo alguma coisa que me nutre ou me inflama? Fala com o administrador e fala, tô fazendo um curso lá com a Isabela de produtividade sustentável, pode colocar a responsabilidade em mim. E ela pediu pra gente, pra gente ganhar nota, tá? No fim do mês, a gente precisa sair de 5 grupos, pelo menos. Então, primeiro, saia dos grupos que, por mais que você silencie, mas vê a notificação e você já arquiva, você já desviou da atenção de alguma coisa e gastou energia. Obrigada. Isabela, mas é só um negocinho. Eu vou fazer não de uns 5, mas de uns 10, talvez. Pensa quantas vezes você faz isso por dia. O meu WhatsApp é terrível, as pessoas já sabem. Vai falar comigo, você espera uns 3 dias de resposta, porque é tanto grupo de WhatsApp. Então vamos fazer uma atividade agora. Vamos. Só pera lá. Ai, gente, segura a eu vou sair atividade dos dos contratos. Agora, os contratos de tempo é uma coisa fantástica. Então, só outra. A faxina. Primeiro grupo de WhatsApp, páginas na internet. Tinha pessoas que eu seguia há 5 anos de atividade física. Uau, achava o máximo. Só que agora, quando eu vejo aquelas imagens, não me faz bem. Não faz mais parte do meu estilo de vida. Antes, eu não consumia conteúdo de maternidade. Hoje, eu consumo conteúdo de maternidade. Então, não adianta eu ficar vendo mais fotinho de balada ou corpinho assim, o assado, que não faz mais parte do meu estilo de vida. Então, unfollow, deixar de seguir. Você está poupando o seu tempo. Você está poupando sua energia. Não adianta reclamar do tempo se você não controla o que você faz. Primeira coisa. Então, faxina no telefone. E depois faxina em relacionamentos. Se você não tem mais afinidade com certas pessoas. China também. Obrigada, gratidão, né? Foi super bacana até aqui, agora sigo. Sim. Isso é desapego. Agora vamos falar de contratos de tempo. Essa parte é chocante. Estão preparados? Bora. Estão com o telefone aí? Tá. Então tá. Abre o WhatsApp de vocês. Lá em configurações... Hoje é dia de sair dos grupos da família! Ó, Uhul! O que tá escrito aqui gente, no seu família, perfil? amo vocês. O que tá escrito aqui no seu perfil, Caio? O meu não mandar áudio. Não mandar áudio. Perfeito. E o seu, Caio? O meu é... O que tá no meu? O seu, nada. Não, o meu é tipo assim... Cadê o celular? mande mensagem antes de ligar. Não, deixa eu ver, vai. Juro pra você, eu acho que é isso aí. Não, deixa eu ver. Olha aí. Tem nada. Não tem? Não. Meu, eu tenho quase certeza que é isso. Mande mensagem antes de ligar. E o seu? Não Meu mande áudio. Não mande áudio. Perfeito. Vamos lá. Você que está nos acompanhando, o que está escrito, Kaique, Larissa, me conta, o que está escrito no WhatsApp de vocês, aqui quando você manda uma mensagem, tá aqui, tá? Então, Como se fosse falar no... o que está escrito no meu? Se for urgente, ligue, por favor. O que isso significa? Você mandou uma mensagem para mim. Eu não pude responder no dia, por N razões. A única certeza na vida é a incerteza, são os imprevistos. Eu amo os imprevistos, diferente do Joel, tá? O Joel não gosta, eu amo os imprevistos porque eles sempre
são comunicações do universo, do tipo, ó, você tá crente que você tem que ir por aqui, mas é por aqui. Então, observa, tá? O dia foi cheio de imprevistos. Você mandou mensagem pra mim. Eu não consegui responder. Não foi porque eu não quis, lembra? Não é pessoal. Nada pessoal. Uhum. Aí no dia seguinte você mandou outra mensagem. Pô, Isa, você não me respondeu. Aí o que está aqui no meu contrato de tempo? Se for urgente, ligue. Então tá muito claro. Isso é educação, gente. Se ninguém falou isso pra vocês, eu vou falar com muito amor. Hoje, se o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho de comunicação, se você não costuma colocar o seu status ou olhar o status das pessoas, comece a fazer isso para a gente começar a praticar o que nós estamos falando aqui há 1 hora. Exato. Tá? Então, se for urgente, ligue. Tá claro? Sim. Quando você chega no banco, vamos falar aqui que é contrato de tempo. Quando você chega no banco, o banco abre das 10 e fecha às 4. Chegou lá 4h30, você está descumprindo um contrato de tempo que, socialmente, está muito claro que fecha às 4. Certo? Sim. Se você chegar lá 3h30 e o banco estiver fechado, o banco descumpriu um contrato de tempo. O mercado funciona das 6 à meia-noite. Chegou no mercado 5h30 da manhã, está fechado? Responsabilidade sua. Está bem claro lá que o mercado abre às 6. E esses são os contratos de tempo. Quais são os contratos de tempo que você está assinando? Ou quais são os contratos de tempo que estão cobrando de você e que você não assinou? Então, se eu já recebo alguma mensagem de alguém mais grosseira porque eu não respondi no dia, eu falo, mas quando é urgente, me liga, você já sabe. Para cada um vai ter o seu contrato. No meu curso da produtividade sustentável, uma fotógrafa falou assim, Isa, os clientes mandam mensagem às 9 da noite no Instagram, eu tenho que responder. Eu falei, por que você está vendo o Instagram às 9 da noite? Então, esses contratos, esses combinados, que eu adoro essa palavra, eles são fundamentais para você viver de forma sustentável. Essa é a produtividade sustentável. Como é que você vai alcançar seus objetivos sem perdas pelo caminho? Então, começa pelo simples, pelo que está no seu controle, e depois você vai influenciando outras pessoas. Vocês, como grandes influenciadores, vocês podem contribuir demais para a saúde de toda a audiência de vocês. Vamos primeiro fazer uma faxina nas coisas que estão tomando o nosso tempo, sabe? Uhum. Áudio, gente, pensa antes de gravar. Pensa antes de falar. Não fica pensando que você está falando. Não, pensa antes, porque assim como você pode estar sem tempo, outras pessoas também podem estar sem tempo. Brilhante isso. Você tira a curiosidade quando você falou das 16 horas, que tá aqui pingando assim. Vocês duas se olharam, eu acho que vocês já sabiam disso. Nossa, acho maravilhoso. Não, nunca cheguei nessa pesquisa. Essa notícia, ela começou a ser vinculada muito no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, chamada Teoria Schumann. E nós temos o Frei Leonardo Boff, que estava num concílio. Um concílio é um encontro de filósofos e pessoas, né, que estão ali vinculadas ao mesmo tema. Foi quando ele descobriu essa teoria, que o dia não tinha mais 24 horas, que o dia tinha 16 horas. Oxi. Aí eu fui atrás de físicos do Observatório Nacional daqui do Brasil e do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós não temos nenhuma comprovação que isso é verdade. E quando eu falo com os físicos lá do Observatório Nacional, que são os guardiões do tempo, que sincronizam os relógios de todo mundo, eles me disseram que não. Por enquanto, nós não temos como validar. Então, com o tempo da natureza, não tem nada de errado. Nós é que estamos querendo fazer tudo mais rápido, tudo para ontem, e aí vem as doenças do tempo, depressão, ansiedade ou estresse. Exatamente. O tempo é uma percepção. Sim, totalmente. É legal essa percepção, né? Essa expressão que você traz, percepção do tempo. Você até tem uma frase muito maneira que não é o tempo que passa rápido, Como é que é, Lari? A frase muito legal que você mandou dela, não é o tempo que passa... Como é que é? A pergunta é, né, você sente que... Será que o tempo está passando mais rápido ou nós estamos passando mais rápido pelo tempo? Então, de novo, paulista, do ponto A ao ponto B. Sim. Tem gente que passa andando, tem gente que passa correndo. Será que você está indo de moto para lugares que era para ir a pé? É isso. Exatamente isso. É isso. E aí, olha que curioso, quando a gente fala de pausas,
A coisa mais ousada que eu posso falar hoje é tipo, cara, faz uma pausa voluntária para evitar uma pausa involuntária. Vou repetir. Faça uma pausa voluntária para evitar uma involuntária. É o seguinte, se você hoje pegar um avião e for lá para a Austrália, por exemplo, você vai ter que fazer paradas para chegar no destino. Sim. Por que quando você quer ser um vendedor X ou quando você quer chegar em algum lugar, você evita descansar? Vocês já deixaram de abastecer o carro? Do tipo, não, Caio dá pra vai chegar em casa hoje e vai jogar a caneca do Super-Homem fora. Olha! Não gosto da minha caneca, mas eu entendi aquele lance que, tipo, esse cara não sou eu. Pode ser? Hoje. Vocês já ficaram no meio do caminho sem combustível no tanque? Eu já fui dessa. Eu não. Eu já fiquei. Porque eu tava muito Excesso atrasado. de confiança, eu tava muito atrasado pra parar no Excesso posto. de confiança, inclusive, foi o que aconteceu com o avião da Lamia, que o piloto do avião provocou aquele acidente com a delegação da Chapecoense. Ele não quis abastecer, porque ele achou que ia dar pra chegar no aeroporto. Então, quantos de nós achamos, não, vai dar pra chegar. Ano que vem eu descanso. Nas férias, né, na verdade. Não, nas férias, eu vou tirar férias. E, às vezes, as férias não chegam, que foi o que aconteceu comigo. Né? Então, às vezes, nós não paramos por imposições externas e, às vezes, nós não paramos porque nós não queremos parar. Porque o que vão pensar, né? Pessoa preguiçosa, nossa, tirou férias. E aí tinha umas frases. Por exemplo, eu entrava para trabalhar, às vezes, meia-noite. E aí eu saía 8 da manhã. Então, quando eu estava saindo, tinha alguém chegando. Aí a pessoa fala o quê? Já vai? Eu tinha vontade de... Claro que eu já estava em burnout, então eu já estava muito agressiva, muito irritada. E tinha vontade de falar assim, vem cá, tava boa a sua cama? Né? Daria tudo para estar dormindo à noite, porque quando você vai contra a sua natureza, vai dar ruim. Sim. Né? Quando você tem que trabalhar durante a noite e dormir durante o dia, dependendo das condições de temperatura, ambiente e tal, é bem desafiador. A gente teve um podcast na semana passada, né? Sim. Com o Pedro Calabres, que ele falou exatamente sobre isso. O Pedro, maravilhoso. Não negligencia o sono. Ele ficou 2 horas falando de sono. Assim, 2 horas Mas falando legal de como sono. como se muito entrelaça. importante. Isso é muito muito legal. Ele como se falou entrelaça. que quem dorme menos de 6 horas tem 4 vezes mais chances de morte. Não, Sim, ele falou tudo. Ele Até falou que do... o testículo diminui. Falou que o testículo foi diminui. Hardcore. Ele Ele você falou não sabe o tudo. que aconteceu aqui semana passada. Pedro, tá? De novo falar de tempo. Quando a agenda tá muito cheia, o que você abre a primeira coisa que você abre a mão? Quando a agenda tá muito cheia? Vou repetir. Descanso. Quando a agenda tá muito descanso. cheia, Descanso. o que você abre primeiro? Sono. Exato. E depois? Atividade física, Alimentação. alimentação. E depois? É tudo que te faz bem, né? Ó, Você gosta do que te faz bem. Se não faz bem, não vou fazer. olha a ilusão. De novo a ilusão. Que isso não vai trazer consequências. E aí tem os 5 faxineiros da saúde mental. Porque tudo que nós estamos falando reverbera na nossa mente. Quando você tem a agenda muito cheia, é uma ilusão você achar que dormindo menos você vai produzir igual. Ou que isso não vai trazer consequências. Quem dorme mal, vive mal. Se você dorme menos do que você precisa, uma noite, ou por conta de um projeto especial, é uma coisa. O problema é quando isso vira regra. Uhum. De tudo que nós estamos falando aqui, é quando você está vivendo em estresse crônico. Tem dias que eu tenho que correr, tem dias que ao invés de eu dormir 8 horas eu vou dormir 7, mas eu já compenso na noite seguinte. O problema é quando você está se negligenciando sem ter consciência que aquilo vai trazer graves problemas. Ou para a sua saúde, ou para os relacionamentos. Primeira coisa, você abre mão do seu sono. Segunda coisa, você abre mão da sua higiene. Você escova menos o dente durante o dia, você passa mais rápido pelo chuveiro e meninas usam mais cabelo preso. Hoje eu lavei o cabelo. Mulheres que não lavam o cabelo, né, que ficam sempre de cabelo preso, não têm energia. Nem pro banho. Aí outro dia numa empresa, um rapaz falou assim, mas eu não tenho o cabelo grande, mas eu deixo a minha barba também por fazer quando eu não tenho Sim. tempo Perfeito. pra mim, sabe? Terceira coisa que a gente abre mão quando a gente tá sem tempo, a alimentação. Come cada vez mais rápido na frente do computador, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isa, mas sexta-feira é o dia de fechamento na loja, tá puxado. Ok, eu entendo, o mundo real é desafiador. Mas, no dia seguinte ou naquela noite,
você vai ter que procurar uma alternativa para comer melhor e sem estar fazendo alguma coisa junto. Quarta coisa que a gente abre mão quando a agenda tá muito cheia, atividade física. E quinta coisa, tempo com o lazer e com a família. Aliás, tempo pra família, né, / lazer, porque se você for inteligente, você vai conseguir passar 5 minutos que seja com a sua família no dia em algo que seja prazeroso pra todos. Então esses são 5 faxineiros da mente e que nós vamos abrindo mão achando que não vai trazer consequência nenhuma. Perfeito. 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 Acabou o nosso tempo? Maravilhoso. Você foi maravilhoso. A gente falou Maravilhosa. quanto tempo? Nem viu o tempo passar. 1h15. Nem viu o tempo passar com essa mulher. E Foi você- rápido. tempo A bom passa rápido, viu? A Tempo bom percepção do tempo do podcast de hoje foi um podcast rápido. Isso significa que foi um podcast ótimo. Ótimo. Isa, como faz para as pessoas estarem mais pertinhas de você? Isabela Camargo Real no Instagram, Tá, no YouTube, Isabela Camargo. tá. E... O livro encontra em todas as... Sim, Enfim, na internet, em todas as, sim. em todas as livrarias. O curso da produtividade sustentável está aberto ainda esse ano. Legal. Ano que vem sai o segundo livro. Tem Opa! 150 entrevistas aí de pessoas que nós admiramos, maestro João Carlos Martins, Maurício de Souza. Tem a parte do tempo na música, né? O quanto as músicas também nos ajudam a voltar em tempos que nos trazem boas lembranças. E aí tem uma coisa muito bacana. Ok. Sempre é tempo de mudar o passado. Fernando Gabas, outro dia, estávamos no evento, ele falou isso e eu fiquei bem impactada com essa frase. Sempre é tempo de mudar o passado. Nós interpretamos o passado. Sim. Nós contamos uma historinha do passado. E você pode contar essa história de forma diferente. Uhum. Quando você assume a responsabilidade da sua vida. Uau. Por pior que a situação pareça, por pior que tenha sido, eu fui demitida no dia que eu voltei de licença médica. Foi um dia bem triste para mim. Hoje eu consigo falar sobre isso porque eu já fiz as pazes com o passado. Deu um bom significado, né? Entendi que não foi nada pessoal. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa que tivesse naquele contexto. Então, se você está nos escutando, se tem algo que ainda te faz perder tempo, ressignifique. Porque essa é a única maneira de você fazer as pazes com o seu tempo e viver um presente coerente. Contar uma história nova, né? Conta uma história nova. Muito bom. Tenta olhar um outro ângulo, sabe? E sempre levando em conta que não tem ninguém contra você, tá? Muito bom. Maravilhosa. Salve de palmas para a maravilhosa. Poxa, obrigado. Caio vai jogar caneca e eu vou sair de grupos de WhatsApp. Essa é a nossa missão. Não vou jogar, eu adoro uma caneca, mas eu entendi. Vamos Ó, colocar um paninho nela assim. E outra, ó. com delicadeza, Com tá? delicadeza. A saída dos grupos é gratidão. com delicadeza. Ó, tô fazendo um Tô curso saindo aqui com a fora, Isabela. porra, é isso. Eu vou tá? tirar uma foto com ela agora e falar assim, gente, ela que mandou. Uhul! Foi ela que mandou. Não, pode botar na minha conta. Aliás, eu tô com um monte de alunos fazendo isso. De verdade. Mas, assim, comunicação não violenta é fundamental pra gente Sim, estabelecer limites. Sim, exatamente. Corrigir se Qualquer ofender. coisa, você me avisa no particular. Mas eu Exato. tô precisando sair de alguns grupos. Sim, Acabou. Eu tenho grupo da minha família que eu não estou. eu também. E não é porque você não gosta, mas porque Não. nós trabalhamos com essa ferramenta. Isso, exatamente. Que legal. Colocar o link, tá bom? Aqui do Instagram da Isa, da Isabela Camargo Real, é o arroba dela. Espero que a galera do podcast mande muita mensagem pra você. Você vê que depois que sai é corte pra caramba que acontece, a gente espalha no Brasil inteiro. Rainha, obrigado. Muito Algo bom, meu maravilhoso. Você quer deixar algum bom pensamento? amor. E o pensamento de hoje é isso. Lembrando que daqui a pouco, acho que no próximo Bom que ele episódio... pergunta, não dá nem tempo de eu formular meu pensamento, tá tudo bem. A tá tudo gente que certo. veio de uma série de inteligência emocional, já divulgaremos qual é a próxima série desse podcast, tá bom? Ainda vamos definir os assuntos, Olha tá? lá, Caio Carneiro, existe uma olha lá, eu expectativa sei, desse mas público. Isso, mas aqui não é Nicarágua, ainda é Larissa. uma democracia. Então... Estamos quase chegando a 100 mil no novo canal do podcast, que muito legal. Então você que não é inscrito, tá vendo pelo YouTube, se inscreva agora nesse canal. E não perca nenhuma notícia, as agendas. Vê a Isa maravilhosa, Dona Fabiana, você já conhece. Mas o nosso perfil do Instagram, que é fod.cast. Eu te espero na próxima semana. Primeiro, Isa, obrigado. Foi um tempo de muita qualidade. Amamos. Foi maravilhoso, né? Obrigada, tá, pelo seu tempo e confiança. Poxa, eu que agradeço. E a todo mundo uma ótima semana. Fica com Deus e nos vemos na semana que vem. Tchau! Tchau.